Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. 7ª. No meio da rua estava uma sege garbosa e senhoril, atrelada a um par de fogosos cavalos cinza, não havia passageiros, e o cocheiro ficara, ao descer da boleia, ao lado da carruagem, alguém segurava os cavalos pelos freios. Muita gente se reunirá ao redor. Os policiais estavam na frente, um deles tinha na mão uma lanterninha acesa e, inclinando-se, iluminava com ela algo no chão, perto das rodas. Todos falavam, gritavam, vociferavam, o cocheiro parecia perplexo e repetia, de vez em quando: que pecado! Meu Deus, mas que pecado! Raskolnikov se aproximou, aos empurrões, da sege e viu, afinal, a causa de toda essa agitação e curiosidade. Um homem, que os cavalos acabavam de atropelar, estava prostrado no chão, aparentemente sem sentidos, e suas roupas míseras, embora de talhe nobre, estavam encharcadas de sangue. O sangue lhe escorria da cabeça, pelo seu rosto machucado, escoriado e escangalhado. Via-se logo que o estado dele era grave. Gente! Lamuriava o cocheiro. Como não atropelaria? Se fosse rápido ou não gritasse para ele, aí sim, mas ia devagarinho, a passo regular. Todo mundo viu, não me deixarão mentir. O bêbado não está nem aí para nada, a gente sabe. Vejo-o atravessar a rua, cambaleando e quase caindo, grito uma vez, outra vez e mais uma, seguro os cavalos, mas ele se joga direto na frente das rodas. Será que fez de propósito, ou estava tão bebo assim? Os cavalos são novos, medrosos. Puxaram com força, e ele gritou e os cavalos puxaram de novo, aí é que veio a desgraça. É assim mesmo! Exclamou, no meio da multidão, uma testemunha. O cocheiro gritou para ele, gritou 3 vezes, verdade. Acrescentou outra voz. 3 vezes exatas, todos ouviram. Gritou a terceira pessoa. De resto, o cocheiro não estava muito triste e assustado. A carruagem pertencia, pelo visto, a uma pessoa rica e influente, que a esperava algures, e as policiais se esforçavam, bem entendido, para atenuar as circunstâncias do acidente. Era preciso levar o atropelado à delegacia e ao hospital. Ninguém sabia o nome dele. Entretanto Raskolnikov se achegou à vítima e inclinou-se para a frente. A lanterninha iluminou, de supetão, o rosto do homem, e Raskolnikov reconheceu-o. Eu o conheço, conheço. Berrou ele, avançando aos empurrões. É um servidor reformado, o servidor de 9ª classe Marmeladov. Ele mora aqui perto, na casa de Kozel. Chamem um médico. Eu pagarei, olhe. O jovem tirou seu dinheiro do bolso e mostrou-o ao policial. Estava todo transtornado. Os policiais estavam contentes de saber quem era a vítima. Raskolnikov se apresentou, deu-lhe seu endereço e pediu, com todas as forças, como se cuidasse de seu pai doente, que não demorassem em levar o Marmeladov desacordado à casa dele. É cá pertinho, daqui a 3 prédios. Agitava-se ele, a casa de Kozel, um alemão rico. De certo ele estava bêbado e voltava para casa. Conheço-o. Ele é beberrão. Ali está a família dele, a mulher e os filhos, a filha dele também. É demorado levá-lo ao hospital, e há, com certeza, um médico lá no prédio. Eu pagarei, pagarei. A família vai cuidar dele e receberá a ajudinha na hora, senão ele morre antes que chegue ao hospital. Até enfiou, a surrelfa, uma notinha na mão do policial. Aliás, o assunto era claro e legítimo, e a ajuda seria ali, de qualquer maneira, mais rápida. Os policiais e mais algumas pessoas levantaram o atropelado e carregaram-no. A casa de Kozel ficava a uns 30 passos. Raskolnikov ia atrás, segurando a cabeça de Marmeladov e apontando o caminho. Por aqui, por aqui. Temos de levá-lo pela escada de cabeça para frente. Virem, isso aí. Eu pagarei, eu agradecerei. Murmurava ele. Sempre que lhe sobrava um minutinho livre, Katerina Ivanovna começava a andar, costumeiramente, pelo seu quarto pequeno, de lá para cá da janela à lareira e vice-versa, apertando os braços cruzados ao peito, falando consigo mesma e tossindo. Nos últimos tempos, tem conversando cada vez mais com a filha mais velha, Polenka, de 10 anos, a qual ainda não entendia muitas coisas, mas percebeu muito bem que a mãe precisava dela e portanto, sempre a seguia com seus olhinhos grandes e espertinhos, fingindo-a de todas as forças entender tudo. Dessa vez, Polenka despia o irmãozinho que passara o dia todo indisposto, para colocá-lo na cama. Esperando até lhe trocarem a camisa, que ia ser lavada na mesma noite, o menino estava sentado numa cadeira, reto e imóvel, de cara séria, estendendo as perninhas para frente, juntando os calcanhares e afastando as pontas dos pés. Escutava a mãe conversar com a irmãzinha sem se mover, fazia beicinho e arregalava os olhos, ou seja, portava-se justamente como precisa portar-se, de praxe, todo menino inteligente, quando o despem e mandam para a cama. Outra menina menor que ele e toda esfarrapada, estava perto de um biombo e esperava sua vez. A porta de entrada estava aberta para, de certa maneira, proteger os moradores daquelas ondas de fumo que vinham dos outros cômodos e, a cada minuto, faziam a pobre Tísica tossir longa e dolorosamente.
Katerina Ivanovna parecia ter emagrecido ainda mais nessa última semana, e as manchas vermelhas ardiam nas faces dela, mais do que antes. Não vais acreditar, Polenka, sequer poderás imaginar. Dizia ela andando pelo quarto. Com que alegria e luxo a gente vivia na casa do papaizinho, e como esse beberrão acabou comigo e ainda vai acabar com todos vocês. Meu pai era um coronel, embora não servisse, e quase chegou a governador, apenas lhe restava um passo a fazer, de modo que todo mundo vinha visitá-lo, dizendo: nós já o temos, Ivan Mikhailitch, como nosso governador. Quando eu tosse. Quando eu tosse, tosse, tosse. Ó vida maldita! Exclamou ela, escarrando e pegando no peito. Quando no último baile, na casa do decano da nobreza, fui vista pela princesa Bezemelnaia. A que depois me daria sua bênção, Polia, quando ia casar-me com seu paizinho. Ela me perguntou logo, não é aquela mocinha linda que dançava com Charlie na formatura? Temos de costurar esse buraco. Por que não toma a agulha e não costura rapidinho como eu te ensinei? Se não, amanhã. Tosse, amanhã, tosse, 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 fica pior ainda. Gritou ela, desesperada. Àquela altura, o príncipe Stegolskoy acabava de vir de Petersburgo. Dançou comigo uma mazurca. No dia seguinte mesmo, queria pedir-me em casamento, mas eu lhe agradeci com expressões lisonjeiras e disse que meu coração pertencia havia tempos, a outro homem. Esse outro homem era teu pai, Polenka, e meu papaizinho andava todo zangado. A água está pronta. Dá-me a camisola e as meiazinhas. Lida. Ela se dirigiu à filha mais nova, dorme esta noite assim, sem camisola, de algum jeito, e põe suas meiazinhas por perto, vamos lavá-las de uma vez. Porque esse maltrapilho não vem, esse beberrão. A camisa dele está suja que nem um pano de chão, e toda rasgada. Queria lavar tudo junto, para não gastar 2 noites com essa tortura. Meu Deus! Tosse, 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 de novo. O que é isso? Exclamou ela, vendo uma multidão na antessala e as pessoas que entravam no seu quarto com algum fardo. O que é isso? O que é que trazem? Meu Deus! Onde o coloco? Perguntava um policial, olhando ao redor, ensanguentado e desacordado. Marmeladov já estava no quarto. No sofá. Põe-no logo aqui, no sofá, de cabeça para cá. Mostrava Raskolnikov. Atropelaram na rua. Estava bêbado. Gritou alguém na antessala. Katerina Ivanovna estava toda pálida e arfante. As crianças se assustaram. A pequena Lidotka correu, aos gritos, a Polenka e abraçou-a, tremendo. Marmeladov no sofá. Raskolnikov se dirigiu a Katerina Ivanovna. Acalme-se, pelo amor de Deus, não se assuste. Dizia ele bem rápido. Ele atravessava a rua e foi atropelado por uma sege. Não se preocupe, ele vai acordar, fui eu que mandei trazê-lo para cá, já estive aqui, lembra? Ele vai acordar, eu pagarei. Conseguiste? Exclamou Katerina Ivanovna com desespero e acudiu ao marido. Raskolnikov percebeu logo que não era uma daquelas mulheres que desmaiam num piscar de olhos. A cabeça da vítima ficou acomodada num travesseiro, no que ninguém ainda pensara, e Katerina Ivanovna se pôs a despir o marido e a examiná-lo, às pressas, mas sem perder o juízo, esquecida de si própria, mordendo seus lábios trêmulos e coibindo os gritos que estavam prestes a escapar-lhe do peito. Entre mentes, Raskolnikov convenceu alguém de ir buscar o médico. Este morava, pelo que lhe disseram, no prédio vizinho. Mandei buscar o doutor. Repetia ele a Katerina Ivanovna, não se preocupe, eu pagarei. A água. Dê-me um guardanapo, uma toalha ou algo assim, depressa, a gente não sabe ainda como ele está ferido. Não está morto, apenas ferido, tenha certeza. O que dirá o doutor? Katerina Ivanovna foi correndo até a janela. Ali no canto, em cima de uma cadeira afundada estava uma grande bacia de barro cuja água seria usada para lavar, de noite, as roupas dos filhos e do marido. Katerina Ivanovna fazia essa lavagem noturna com as próprias mãos, pelo menos 2 vezes por semana ou até com maior frequência, já que a família quase não tinha mais roupas, apenas uma muda para cada um dos familiares. E Katerina Ivanovna não tolerava a sujeira em casa e preferia ser assim torturada, de noite, quando todos estavam dormindo, e além das medidas, para ter tempo de secar as roupas molhadas num corda estendida e servi-las, de manhã, limpas. Ela ia pegar a bacia, a fim de trazê-la por solicitação de Raskolnikov, mas quase caiu por causa do peso. Contudo, o jovem já encontrara uma toalha, molhara com água e começara a lavar o rosto ensanguentado de Marmeladov. Katerina Ivanovna estava ao lado dele, respirando a custo e apertando as mãos ao peito. Ela mesma precisava de ajuda. Raskolnikov entendia que talvez tivesse cometido um erro, insistindo em trazer o atropelado até lá. O policial também estava perplexo. Polia! Gritou Katerina Ivanovna. Vai buscar Sônia, rápido. Se não a encontrares em casa, tanto faz. Diz que o pai foi atropelado pelos cavalos e pede que ela venha para cá, logo que voltar. Rápido, Polia. Pega o lenço e cobre-te. Corre com toda a força.
Gritou, de repente, o menino, que estava sentado, reto e taciturno, na sua cadeira, e retomou sua pose, de olhos arregalados, de calcanhares juntos e pontas dos pés afastadas. Nesse ínterim, o quarto ficará abarrotado de gente. Os policiais tinham ido embora, somente um deles permanecia no quarto tentando mandar o público, que o enchia, de volta para a escada. Ao mesmo tempo, quase todos os inquilinos da senhora Lipeuzel, os quais tinham saído dos cômodos interiores, primeiro ficaram obstruindo a porta, e depois todos juntos, invadiram o quarto dos Marmeladov. Katerina Ivanovna chegou ao frenesi. Nem deixam morrer em paz. Bradou ela, dirigindo-se à multidão toda. Que espetáculo é que acharam? E com cigarros? Tosse, 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 entram ainda de chapéus. Um tipo está de chapéu mesmo. Fora daqui, tenham respeito, pelo menos, ao corpo morto. Ficou sufocada pela tosse, mas o seu grito surtiu efeito. Pelo visto, os moradores temiam Katerina Ivanovna. Eles começaram a sair, um por um porta afora, com aquela estranha sensação interna de satisfação que sempre se percebe, mesmo no meio das pessoas mais próximas, quando uma desgraça inesperada, de que ninguém é isento, acomete um conhecido, não obstante o mais franco sentimento de compaixão e pesar. Atrás da porta, ouviram-se, entretanto, as vozes que insistiam em levar a vítima para o hospital, pois não convinha incomodar os vizinhos com sua presença. Morrer é que não convém. Gritou Katerina Ivanovna e arrojou-se em direção às portas para disparar toda uma rajada contra os descontentes, mas se deparou com a própria senhora Lipeuzel, a qual acabava de saber do acidente e veio correndo para pôr ordem na casa. Era uma alemã extremamente briguenta e desregrada. Ah, meu Deus! Ela agitou os braços. Seu marido beber, e os cavalos pisar. Levar para o hospital. Eu ser a dona. Amália Lyudvigovna. Peço-lhe que pondere o que está falando, começou Katerina Ivanovna num tom arrogante. Ela sempre conversava com a locadora nesse tom arrogante, para que esta não esquecesse o seu lugar, e mesmo agora não pôde negar a si própria tal luxo. Amália Lyudvigovna. Eu lhe dizer, de uma por toda vezes, para jamais me chamar de Amália Lyudvigovna. Sou a Malivan. Não é a Malivan, mas Amália Lyudvigovna, e, visto que não pertenço a laia de seus vis bajuladores, como o senhor Lebeziatnikov, que agora está indo atrás da porta, ouviram-se realmente umas risadas e gritos. Briga, briga, vou chamá-la sempre de Amália Lyudvigovna, embora não entenda, de modo algum, porque esse nome a desagrada. A senhora bem vê o que aconteceu com Semyon Zakharovich, ele está morrendo. Peço que tranque agora essa porta e não deixe ninguém entrar. Que ele, pelo menos, morra em paz. Se não, asseguro-lhe que amanhã mesmo o próprio general-governador será informado sobre a sua conduta. O príncipe me conhece desde mocinha e lembra-se muito bem de Semyon Zakharovich, a quem prestou diversos favores. Todos sabem que Semyon Zakharovich teve muitos amigos e defensores, que ele mesmo abandonou por nobre orgulho, sentindo essa sua fraqueza infeliz, mas agora, ela apontou para Raskolnikov, quem nos ajuda é um jovem magnânimo e provido de meios e vínculos, e que Semyon Zakharovich conheceu ainda na infância, portanto tenha certeza, Amália Lyudvigovna. Tudo isso foi proferido com uma rapidez extraordinária, a qual aumentava a cada minuto, porém a tosse logo interrompeu a eloquência de Katerina Ivanovna. Nesse momento, o moribundo recuperou os sentidos gemendo, e ela se aproximou dele correndo. Marmeladov abriu os olhos e, ainda sem compreender nada, fixou-os em Raskolnikov, que estava ao seu lado. Respirava com dificuldade, profunda e pausadamente, o sangue apareceu-lhe nos cantos da boca e o suor semeou-lhe a testa. Sem reconhecer Raskolnikov, pôs-se a olhar em volta, inquieto. Katerina Ivanovna mirava-o triste, mas severa, e as lágrimas escorriam dos olhos dela. Meu Deus! Todo o seu peito está esmagado. Quanto sangue, quanto! Disse com desespero. Precisamos tirar-lhe toda a roupa de cima. Vira-te um pouco, Semyon Zakharovich, Sepilders. Chamou por ele. Marmeladova reconhecera. Tragam um padre. Respondeu ele com uma voz rouca. Katerina Ivanovna se acercou da janela e, encostando a testa no caixilho, exclamou desesperada. Oh, vida maldita! Um padre! Voltou a dizer o moribundo, após um minuto de silêncio. Já foram buscar. Gritou Katerina Ivanovna, e, obedecendo ao grito, ele se calou. Dirigia-lhe um olhar tímido e aflito, de modo que ela se aproximou outra vez e ficou à cabeceira da cama. Marmeladov se acalmou, mas por pouco tempo. Logo em seguida, fixou os olhos na pequena Lidotka, sua caçulinha, que tremia, como que possessa, num canto, cravando nele seus olhinhos atentos e cheios de pueril espanto. Ah, ah! Inquieto, ele apontava para a filha. Queria dizer alguma coisa. O que mais? Gritou Katerina Ivanovna. De pezinhos no chão. Descalça. Murmurava ele, e seu olhar insano apontava para os pezinhos descalços da menina. Calado. Gritou Katerina Ivanovna com irritação. Tu mesmo sabes por que está descalça. Graças a Deus, veio o doutor.
exclamou Raskolnikov, animado. Entrou o médico, um velho alemão pontual, olhando ao redor com desconfiança, acercou-se do doente, mediu-lhe o pulso, examinou, de maneira atenta, a cabeça e, auxiliado por Katerina Ivanovna, desabotou toda a sua camisa ensanguentada para desnudar o peito dele. O peito estava todo deformado, amassado e dilacerado, algumas costelas do lado direito quebradas. Do lado esquerdo, bem em cima do coração, havia uma grande mancha sinistra, da cor amarela tirante a preto, rastro do casco de cavalo. O médico carregou o senho. O policial lhe contou que o homem ficara preso na roda, a qual o puxara, girando, uns 30 passos pela calçada. É surpreendente ele ter recuperado os sentidos. Disse o médico, em voz baixinha, a Raskolnikov. O que o senhor me diz? Perguntou o jovem. Morrerá logo. Será que não tem nenhuma esperança? Nem a mínima. Está agonizando. Ademais, a cabeça dele está gravemente ferida. Talvez se possa fazer-lhe uma sangria, mas, isso será inútil. Daqui a 5 ou 10 minutos, morrerá sem falta. Então é melhor fazer a sangria. Talvez. De resto, aviso-o que isso é totalmente inútil. Ouviram-se, nesse momento, outros passos, a multidão se dispersou na antessala, e um padre velhinho, de cabelo branco, assomou na soleira com suas eucaristias. Um policial vinha atrás dele. O médico lhe cedeu, de pronto lugar, trocando com ele um olhar significativo. Raskolnikov pediu que o médico demorasse mais um pouco. Este deu de ombros e ficou no quarto. Todos se afastaram. A confissão durou pouquíssimo tempo. Era improvável que o moribundo entendesse bem qualquer coisa, pronunciando apenas sons veigos e entrecortados. Katerina Ivanovna levou Lidotka e o menino, que estava sentado, para o canto onde ficava a lareira, ajoelhou-se e pôs as crianças de joelhos na sua frente. A menina só tremelicava, mas o menino ajoelhado erguia regularmente a mãozinha, fazia o completo sinal de cruz e inclinava-se até bater a testa no chão, o que lhe proporcionava, pelo visto, um prazer singular. Katerina Ivanovna mordia os lábios para conter o choro. Ela também rezava, de vez em quando arrumando a camisolinha da menina, sem se levantar nem interromper a oração, tirou da cômoda um lenço e cobriu com ele os ombros por demais nus da criança. Entre mentes, os curiosos começaram a reabrir as portas dos quartos interiores. Quanto à antessala, os espectadores se agrupavam nela cada vez mais, eram os inquilinos de todo o prédio que, no entanto, não passavam a soleira. Só um culto de vela iluminava a cena. Nesse momento Polenka, que fora buscar a irmã, entrou depressa no quarto, atravessando, aos empurrões, a multidão. Mal retomando fôlego após uma corrida rápida, tirou o seu lenço, procurou com os olhos a mãe, achegou-se a ela e disse, está vindo. Encontrei-a na rua. A mãe fez que a garota se ajoelhasse ao seu lado. Tímida e humilde, surgiu uma moça na multidão, eis o aparecimento inesperado nesse quarto, no meio da miséria e dos farrapos em face da morte e do desespero, era estranho. Ela também estava esfarrapada, seu traje, de um vintém só, era enfeitado de modo roeiro segundo os gostos e regras que se tinham formado num ambiente peculiar para que logo desse na vista seu vergonhoso objetivo. Sônia parou na antessala, frente à soleira, a qual, aliás, não atravessara, e parecia perdida, sem entender nada nem se lembrar do seu vestido de seda florida, comprado da quarta mão e indecente nesse lugar com sua ridícula cauda compridíssima, da sua imensa crinolina que barrara toda a porta, de seus botins claros, da sobrinha que carregava, embora inútil de noite, e do redondo chapeuzinho de palha, bem engraçado, com uma pluma da cor de fogo. Debaixo de seu chapeuzinho à banda, via-se um rostinho magro, pálido e assustado, de boca aberta e olhos petrificados pelo terror. Sônia tinha uns 18 anos, era uma moça loura, de estatura pequena, assaz bonita, embora magrinha, de belos olhos azuis. Também arfante por causa da pressa, ela fitava a cama e o padre. Alguns dos cochichos, que soavam no meio da multidão, chegaram, afinal aos ouvidos dela. Abaixando os olhos, ela passou a soleira, entrando no quarto, mas novamente ficou ao lado da porta. A confissão e a comunhão haviam terminado. Katerina Ivanovna se aproximou outra vez do leito do marido. O padre se afastou e, já de saída, queria dizer 2 palavras de apoio e consolo a Katerina Ivanovna. E o que vou fazer com eles? Interrompeu ela, num tom brusco e irritado, apontando para os pequenos. Deus é benevolente. Espere pela ajuda do Supremo. Ia falar o padre. Ora, é benevolente, mas não para a gente. É um pecado, senhora, pecado. Notou o padre, abanando a cabeça. E isso não é pecado. Exclamou Katerina Ivanovna e apontou para o moribundo. Talvez aqueles que foram a causa involuntária disso consintam em compensar-lhe, ao menos, a perda da renda. O senhor não me entende. Gritou Katerina Ivanovna, irritada, agitando a mão. E por que me compensariam? Foi ele mesmo, bêbado, que se jogou na frente dos cavalos. Que renda? Não tínhamos renda com ele, mas tão somente tortura. É que ele desperdiçava tudo, beberrão.
Furtava o dinheiro da gente e levava-o à bodega, estragou a sua e a minha vida naquela bodega. Está morrendo, graças a Deus. Terei menos prejuízo. Deveria perdoá-lo na hora da morte. É um pecado, senhora, tais sentimentos são um grande pecado. Katerina Ivanovna se azafamava ao lado do doente, dando-lhe água e enxugando o suor e o sangue da sua cabeça, ajeitando os travesseiros, e conversava com o padre, dirigindo-se, de vez em quando, a ele em meio a tantos afazeres. Agora lhe retrucou, de repente, quase frenética. Meu pai. Palavras, apenas palavras. Perdoar. Se ele tivesse vindo hoje bêbado, se não o tivessem esmagado, teria caído de cama para dormir, eu lhe tiraria a única camisa, toda surrada e rota, e lavaria os trapos dele e das crianças a madrugada toda, depois iria secá-los lá fora, além da janela, e consertar, tão logo amanhecesse. Seria assim toda a minha noite. Por que falar, então, do perdão? Já perdoei aquilo. Uma tosse profunda e pavorosa interrompeu as palavras dela. A mulher escarrou num lenço e exibiu ao padre, segurando com a outra mão o seu peito doído. O lenço estava todo ensanguentado, o padre abaixou a cabeça e não disse mais nada. Marmeladov estava na última agonia, sem despregar os olhos do rosto de Katerina Ivanovna, que se inclinaram outra vez sobre ele. Tentava dizer-lhe alguma coisa, começou a falar, movendo a língua com muito esforço e articulando palavras indistintas, mas Katerina Ivanovna, entendendo que o marido queria pedir-lhe perdão, exclamou logo, de modo imperioso. Cala-te. Não precisas. Sei o que queres dizer. E o doente ficou calado. Porém, seu olhar inquieto voltou-se, nesse mesmo instante, para a porta, e ele viu Sônia. Não a avistara antes, ela se mantinha à sombra, num canto. Quem é? Quem é? Disse, de súbito, com uma voz rouca e ofegante, todo aflito, dirigindo seus olhos apavorados à porta, onde estava sua filha, e tentando levantar-se. Deita-te. Deita-te. Ia gritar Katerina Ivanovna. Mas ele conseguiu apoiar-se, com um esforço anômalo, numa das mãos. Por algum tempo, ficou examinando a filha com um olhar fixo e temeroso, como se não a reconhecesse. Aliás, não a vira ainda nenhuma vez com essas roupas de chofre. Reconheceu-a, humilhada e abatida, emperiquitada e envergonhada, esperando humildemente a sua vez para despedir-se do pai agonizante. Um sofrimento infindo transpareceu no rosto de Marmeladov. Sônia. Minha filha. Perdoa. Gritou ele, querendo estender-lhe o abraço, mas perdeu seu arrimo, caiu do sofá e estatelou-se de rosto no chão. Os presentes acorreram para levantá-lo e pôr outra vez na cama, mas ele já estava morrendo. Sônia também acorreu, com uma exclamação fraca, abraçou o pai e ficou imóvel assim, segurando-o. Ele morreu nos seus braços. Conseguiu o que procurava. Berrou Katerina Ivanovna, vendo o corpo de seu marido. O que vou fazer agora? Com que vou enterrá-lo? O que eles vão comer amanhã? Raskolnikov se aproximou de Katerina Ivanovna. Katerina Ivanovna. Começou ele, na semana passada, seu finado marido contou-me toda a vida dele e todas as circunstâncias. Tenha a certeza de que falou da senhora com um exaltado respeito. Desde aquela noite em que fiquei sabendo como ele estava fiel a toda a sua família e sobretudo, como a respeitava e amava, Katerina Ivanovna, apesar de sua fraqueza infeliz, desde aquela noite nós éramos amigos. Permita-me, pois agora, contribuir para rendermos as últimas homenagens ao meu finado amigo. Eis aqui, 20 rublos, parece, se isso puder ajudá-la, então eu, numa palavra, virei cá mais vezes, virei sem falta, talvez venha amanhã mesmo. Adeus. Depressa, ele saiu do quarto e atravessou, aos empurrões, a multidão rumo à escada, mas de repente se deparou com Nikodin Fomitch, que soubera do acidente e viera para dar ordens pessoalmente. Eles não se viam desde aquela cena na delegacia, porém Nikodin Fomitch logo o reconheceu. Ah, o senhor está aí. Abordou-o. Morreu. Respondeu Raskolnikov. Veio o doutor, veio o padre e está tudo em ordem. Não incomode muito a pobre mulher, além do mais, ela está contísica. Anime-a de algum jeito, se puder. O senhor é gente boa, Eusei. Acrescentou com um sorrisinho, fitando-o bem nos olhos. E como o senhor se sujou de sangue, olhe. Notou Nikodin Fomitch enxergando, à luz da lanterna, umas manchas recentes no colete de Raskolnikov. Sujei-me, sim, estou todo sujo de sangue. Disse Raskolnikov com um ar esquisito, depois sorriu, inclinou a cabeça e foi descendo a escada. Descia devagar, sem barulho, todo febricitante e, sem se dar conta disso, cheio de uma nova e inabarcável sensação que lhe trouxera o inesperado afluxo da vida plena e vigorosa. Essa sensação podia assemelhar-se à de um réu condenado à morte a quem anunciam, de chofre, a comutação de sua pena. No meio da escada, o jovem encontrou o padre, que já regressava à casa, e deixou-o passar, calado, trocando com ele uma mesura silenciosa. Mas quando estava nos últimos degraus, ouviu, de repente, os passos apressados por trás. Alguém corria no seu encalço. Era Polenka que dizia atrás dele, chamando, escute.
Escute. O jovem se virou para ela. Polenka parou logo na sua frente, no degrau superior ao dele. Uma luz fraca vinha do pátio. Raskolnikov vislumbrou o rostinho magro, mas bonitinho, da garota que olhava para ele sorrindo, com uma alegria infantil. Viera com uma incumbência que, pelo visto, agradava muito a ela mesma. Escute, qual é seu nome? E mais isso, onde o senhor mora? Perguntou ela, apressada, com uma voz ofegante. Ele colocou ambas as mãos nos ombros dela, mirando-a com certa felicidade. Comprazia-se tanto em mirá-la, sem mesmo saber por quê. Quem a mandou? Foi a irmãzinha Sônia quem me mandou. Respondeu a garota sorrindo ainda mais. E eu já sabia que era a irmãzinha Sônia. Foi também a mãezinha quem me mandou. Quando a irmãzinha Sônia me mandava, a mãezinha também veio e disse, corre logo, Polenka. Gosta da irmãzinha Sônia? Gosto dela mais que de todo mundo. Respondeu Polenka com uma firmeza especial, e seu sorriso ficou, de improviso, mais sério. E vai gostar de mim? Em vez de responder, a garota aproximou seu rostinho do rosto dele. O jovem viu seus lábios que buscavam, fofinhos e inocentes, beijá-lo. De súbito, seus braços fininhos que nem dois politos abraçaram-no com força, e pondo a cabecinha no ombro de Raskolnikov, a garota começou a chorar bem baixo, de rosto colado no seu pescoço. Coitado do papaizinho. Disse ela um minuto depois, levantando o rostinho choroso e enxugando as lágrimas com as mãos. Só temos desgraças agora. Acrescentou de repente, com aquele ar de especial seriedade que as crianças se empenham em tomar quando querem falar. Como adultos. E o papai amava vocês. Era Lidutka que ele mais amava. Prosseguiu a garota num tom muito grave e sem sorrir, parecendo de todo uma pessoa adulta. Amava porque ela é pequena e porque está doente também, e sempre trazia presentes para ela, e a nós todos ensinava a ler, e a mim, a gramática e a religião, adicionou com dignidade. E a mamãe não dizia nada, mas a gente sabia que ela gostava disso, e o papai também sabia, e a mamãe quer ensinar-me o francês, porque está na hora de eu receber uma instrução. E vocês sabem rezar? Oh, isso sim, sabemos. Já faz tempo. Eu, sendo grandinha, rezo por mim mesma, e Kolya com Lidutka rezam com a mãezinha, em voz alta, primeiro leem, Ave Maria. E depois mais uma oração, Senhor, perdoai e abençoai a irmãzinha Sônia, e depois a outra, Senhor, perdoai e abençoai o nosso outro paizinho, porque nosso paizinho mais velho já morreu, e este é nosso outro pai, e a gente também reza por ele. Poletka, meu nome é Rodion. Reze, um dia, por mim também. Eu servo Rodion. Só isso. Vou rezar por você toda a minha vida futura. Disse a garota com ardor e, de repente, voltou a rir, acorreu e abraçou-o com força outra vez. Raskolnikov deu-lhe seu nome e endereço, prometendo que viria sem falta, logo no dia seguinte. Encantada com ele, a garota foi embora. Eram quase 11 horas, quando ele saiu do prédio. Ao cabo de 5 minutos estava na ponte, naquele exato lugar em que a mulher se jogara na água. Chega! Proferiu ele resoluta e solenemente. Abaixo as miragens, abaixo os falsos temores, abaixo os espectros. A vida existe. Será que não o vive agorinha? A minha vida ainda não morreu com aquela velha. Deus a tenha, e chega, velhinha, é hora de descansar. Que vem agora o reino de juízo e luz, é. De vontade e poder, é. Ainda veremos. Vamos medir nossas forças. Acrescentou ele com altivez, como que se dirigindo a certa força obscura para desafiá-la. E eu já estava para aceitar um archim de espaço, estou muito fraco neste momento, mas, parece que a doença toda passou. Sabia que ia passar, quando saí há pouco. A propósito, a casa de Potinkov. É a 2 passos daqui. Vou ver Razumikin sem falta, nem que não haja apenas 2 passos, que ele ganhe a aposta. Que ele também se alegre, que assim seja. Preciso de força, sem força não conseguirei nada. E a força se adquire com força, é isso que eles não sabem. Adicionou, firme e orgulhoso, e, mal movendo os pés, foi embora da ponte. A firmeza e o orgulho cresciam nele a cada instante. Um minuto depois, não seria mais o mesmo homem de um minuto antes. Mas o que foi que aconteceu de tão peculiar assim, revolvendo-o todo? Ele mesmo não o sabia, como quem se agarra a uma palha para não se afogar, achou repentinamente que podia viver, que a vida existia ainda, que sua vida não morrera com aquela velha. Talvez sua conclusão fosse precipitada demais, porém ele não pensava nisso. Ainda assim, pedi que rezassem pelo servo Rodion. Passou-lhe, de súbito, pela cabeça. Pois isso. Foi só por via das dúvidas. Cumprimentou e logo desandou a rir de sua farsa pueril. Estava de um humor excelente. Foi fácil achar o endereço de Razumikin, na casa de Potinkov. O novo inquilino já era conhecido, e o zelador apontou, sem demora, o caminho a Raskolnikov. Ainda no meio da escada, podia-se distinguir o barulho e o falar animado de uma grande tertúlia.
A porta de entrada estava aberta de par em par, ouviam-se gritos e discussões. O quarto de Razumikin era bastante amplo, e umas 15 pessoas participavam da sua reunião. Raskolnikov ficou parado na antessala. Lá atrás de um tabique, 2 criadas do locador ocupavam-se de 2 grandes samovares, além das garrafas, pratos e travessas com bolo e petiscos trazidos da cozinha do dono. Raskolnikov perguntou por Razumikin. Este veio correndo, todo jubiloso. Percebe-se desde a primeira olhada, que tinha bebido em excesso e, posto que Razumikin quase nunca conseguisse embebedar-se para valer, dessa vez o estado dele saltava aos olhos. Escuta. Apressou-se Raskolnikov, vim apenas para dizer que ganhaste a tua aposta, e que realmente ninguém sabe o que lhe podia acontecer. Não posso entrar, estou tão fraco que logo vou cair. Portanto, salvei a Deus. Vem ver-me amanhã. Sabes, levar-te-ei para casa. Se tu mesmo dás as que estás fraco então. E teus convidados? Quem é esse sujeito de cabelo crespo que acabou de aparecer? Esse daí. Só o diabo sabe. Pode ser um conhecido do tio, ou veio talvez, por si só. Vou deixar o tio com eles, é um homem preciosíssimo, é pena que não possas conhecê-lo agora. De resto, que o diabo os leve a todos, não estão nem aí para mim, e eu cá preciso refrescar a cabeça. Vieste na hora certa, mano, mais 2 minutos, e eu bateria em alguém, juro por Deus, mentem de um jeito. Nem pudes imaginar até que ponto um homem chega com suas mentiras. Aliás, como não imaginarias? A gente também mente, não é? Que então, depois é que não mentirão mais. Fica aqui um minutinho, que chamo Zosimov. Zosimov abordou Raskolnikov até com certa avidez, patenteando uma curiosidade bem particular, pouco depois o rosto dele clareou. Dormir imediatamente. Resolveu ele, ao examinar, na medida do possível, seu paciente. E tomar antes uma coisinha aí. Toma. Preparei ainda pela manhã, um remediozinho. Nem que sejam 2. Respondeu Raskolnikov. Tomou o remédio de imediato. É muito bom que o leves, tu mesmo. Disse Zosimov a Razumikin. Vamos ver o que se dá amanhã, mas hoje ele não está nada mal. Uma mudança considerável, se comparar com o dia de ontem. Quanto mais se vive, mais se aprende. Sabes o que me cochichou Zosimov agorinha, quando a gente saia? Perguntou Razumikin, já indo os 2 pela rua. Mano, vou deserto dos sem rodeios, porque eles são bobos. Zosimov mandou que eu papeasse contigo pelo caminho e que te fizesse papear também, contando o resultado para ele, pois sua ideia é que tu estás louco ou prestes a enlouquecer. Imagina só isso. Primeiro, és 3 vezes mais inteligente que ele. Segundo, se não fores insano mesmo, cuspirás naquela bobagem que ele tem na cabeça. Terceiro, aquele pedaço de carne e cirurgião por ofício anda doidinho pelas doenças mentais. E, quanto a ti, foi a tua conversa de hoje com Zamiotov que o convenceu por completo? Zamiotov te contou tudo. Tudo, e fez muito bem. Agora entendo todos os podres, e Zamiotov entende. Numa palavra, Rodya. O negócio é o seguinte. Estou um pouquinho bêbado. Mas isso não é nada, é que aquela ideia. Entendes? Realmente lhe despontava, entendes? Quer dizer, ninguém por ali ousava exprimi-la em voz alta, por ser um disparate horrível, mas, sobretudo quando prenderam aquele pintor, tudo estourou e apagou-se para sempre. Que mandou serem bobos? Dei uma surrazinha então em Zamiotov. Diga-se entre nós, mano, nem aludas sequer que sabes. Reparei que ele estava melindroso, foi na casa de Lavisa, contudo, hoje tudo se esclareceu. O principal é aquele Ilya Petrovich. Ele se aproveitou então de seu desmaio na delegacia, mas depois ficou envergonhado, eu é que sei. Raskolnikov escutava com sofreguidão. Razumikin soltava a língua de bêbado. Desmaiei naquele dia por causa do calor e do cheiro de óleo. Disse Raskolnikov. Mais uma explicação. E não apenas o óleo, a inflamação estava para acontecer havia um mês inteiro, Zosimov é testemunha. Mas como aquele fedelho está abatido agora, nem poderias imaginar. Não valho, diz, o mindinho daquele homem. Quer dizer, teu mindinho. Tem, vez por outra bons sentimentos. Mas a tua lição, a aula que lhe deste hoje no Palácio de Cristal. É o cúmulo da perfeição. É que o assustaste de início, levaste-o às convulsões. Quase o obrigaste a acreditar novamente em todo aquele disparate medonho, e depois lhe mostrou, de repente, a língua, toma, pois apanhaste. Uma perfeição. Está agora esmagado, aniquilado. E tu és um mestre, juro por Deus. É desse jeito que se deve tratá-los. E, eu é que não estava lá. Ele te esperava agora, todo ansioso. Porfiri também quer conhecer-te. Ah, esse também. Mas por que foi que me alistaram nos loucos? Nos loucos, não?
Parece-me, mano, que fiquei tagarelando demais. Olha, o que o assombrou a ele é que tu te interessas tão só por um ponto. Agora está claro o porquê disso, ciente de todas as circunstâncias, e como isso te irritava então, e como se juntou à doença. Eu, mano, estou um pouco bêbado, mas, sabe lá o diabo, Zosimov tem uma ideia própria. Digo-te, anda doidinho pelas doenças mentais. Vem, cospe nele. Os dois passaram meio minuto em silêncio. Escuta, Razumikin. Raskolnikov retomou a conversa. Quero dizer-te sinceramente, eu venho da casa de um finado, foi um servidor quem morreu, deixei ali todo o meu dinheiro, e, além disso, uma criatura acabou de beijar-me, e, mesmo se realmente tivesse matado alguém, ela também. Numa palavra, vi lá mais uma criatura, a outra, com pluma da cor de fogo. Aliás, estou delirando, estou muito fraco, segura-me, eis aqui a escada. O que tens? O que tens? Perguntava Razumikin, inquieto. A cabeça anda um pouco tonta, mas não é isso, é que estou tão triste, como uma mulher, é verdade. Olha, o que é isso? Olha aí, olha. O que houve? Será que não vês? A luz no meu quarto, viste? Na fresta, eles já estavam ao pé do último lanço da escada, junto das portas da locadora, e viam, de fato, que havia luz no cubículo de Raskolnikov. É estranho. Talvez seja Nastácia. Notou Razumikin. Ela nunca entra no meu quarto nesta hora e, ainda por cima, está dormindo a tempo, mas, tanto faz. Adeus. O que tens? Eu te acompanho, vamos entrar juntos. Sei que vamos entrar juntos, mas quero apertar tua mão e despedir-me de ti aqui. Dá-me, pois, a mão, e adeus. O que é que tens, Rodya? Nada. Vamos lá, serás testemunha. Eles foram subindo a escada, e Razumikin teve, de súbito, a ideia de que Zosimov talvez tivesse razão. E? Confundiu com minha tagarelice. Murmurou em voz baixa. Aproximando-se da porta, eles ouviram as vozes dentro do quarto. Mas o que é? Exclamou Razumikin. Raskolnikov foi o primeiro a pegar na maçaneta e abrir a porta de par em par, abriu-a e ficou imóvel na soleira. A mãe e a irmã dele estavam sentadas no seu sofá, aguardando por 1h30. Porque menos as esperava e menos pensava nelas, apesar da notícia que tornara a ouvir nesse mesmo dia, a de que elas se tinham embarcado, estavam chegando, viriam proximamente. As mulheres haviam passado essa 1h30 interrogando Nastácia, a qual continuava na frente delas, depois de contar a história toda. Levaram um susto enorme de ouvir que ele escapuliu hoje, doente e, como se deduzia do relato, em pleno delírio. Senhor, o que ele tem? Ambas estavam chorando, ao suportar um martírio nessa 1h30 de espera. Um grito alegre e exultante saudou a vinda de Raskolnikov. A mãe e a irmã correram juntas. Mas ele estava feito morto, a consciência insuportável atingira-o de repente, qual um relâmpago. Os braços dele não se levantavam para abraçá-las, não se moviam. A mãe e a irmã abraçavam-no com toda a força, beijavam-no, riam, choravam. O jovem fez um passo, cambaleou e caiu no chão sem sentidos. Alarme, gritos de pavor, gemidos. Razumikin, que estava plantado na azoleira, arrojou-se no quarto, pegou o doente com suas mãos vigorosas e colocou-o, num átimo, no sofá. Não é nada, nada. Gritava a mãe e a irmã. É uma síncope, é coisinha pouca. O doutor acabou de dizer que ele estava bem melhor, que estava totalmente curado. Água. Olhem, já está de volta, olhem, já se recobrou, e, pegando a mão de Dunetka com tanta força que quase a deslocou, inclinou-a para mostrar que o irmão, já se recobrara. Tanto a mãe quanto a irmã miravam Razumikin como uma pessoa providencial, enternecidas e gratas. Nastácia já lhes contara tudo o que tinha feito para seu Rodya, durante toda a doença dele, esse jovem esperto, como o chamaria na mesma noite numa conversa privada com Dunya, a própria Pulcheria Alexandrovna Raskolnikova. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.